Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo do Farol da Liberdade em mais um devocional. Que a graça de Cristo esteja contigo nessa manhã, em mais essa reflexão bíblica. Hoje nós falaremos a respeito de irmandade no corpo de Cristo, como nós interagimos com os nossos irmãos em Cristo e vamos moldando uns aos outros. Sugiro que você curta o vídeo por aqui, se inscreva no canal e contribua, se você puder. Eu assisti essa semana um filme chamado A Forja. É um filme religioso, de matriz protestante, que conta a história de um rapaz que se converte ao longo do filme. Ele é um menino jovem de 19 anos, passa por alguns dramas ali na sua família, e ele é recebido por um homem mais velho já, que é um cristão verdadeiro e inicia ele no caminho do discipulado. E aí existe uma associação entre algumas pessoas por ali que se chama A Forja, que é justamente onde jovens como ele vão para ser orientados por homens mais velhos a respeito do caminho, a respeito de como eles devem se comportar na sociedade, a respeito de como deve ser a ética de trabalho deles, não é? E isso me remeteu aqui para um texto que fala a respeito de irmandade. É o texto de 1 João 3, do 16 ao 19. Não é o Evangelho de João, é a carta de João, tá bom? Tem João 1, 2 e 3. É a primeira carta de João aqui, já quase no final da Bíblia, antes do Apocalipse. 1 João 3, do 16 ao 19, diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Essa é a palavra do Senhor, primeira carta aqui de João. Pois bem, hoje nós vivemos numa época de profundo individualismo. Isso vai enfraquecendo o tecido social e todos os vínculos humanos, né? As distrações e os desafios da vida de cada um, as próprias ocupações, as profissões das pessoas, nos isolam, não é? Nós vamos ficando cada vez mais autocentrados. E aí você acaba se esquecendo, né, da importância de caminhar juntos, cuidar uns dos outros e ter uma verdadeira irmandade em Cristo, que é fundamental para a igreja. Sem uma irmandade cristã, é impossível ser cristão. Você precisa da igreja, não só pelos cultos, não só pelo discipulado, não só pelo convívio ali nos dias de domingo, de sábado, dependendo da tua tradição, mas justamente através do convívio em comunidade você é forjado como cristão, certo? E o que me incomoda é que até dentro das igrejas esse afastamento é visível. Por diversas vezes os cristãos que deveriam apontar em outra direção, ter outro exemplo, se dividem, né? Eles têm divisões claras em panelinhas ou em meios teológicos de treta, focados somente nisso, em debate teológico, deixando o propósito essencial da fé, que é ser uma comunidade de amor, de apoio e de convívio dos filhos de Deus, dos irmãos em Cristo por adoção de Deus Pai. E aqui, na carta de João, qual que é a grande exortação, qual que é o grande lembrete? Que o amor é expresso através da ação. Amor não é um sentimento arte moderna, né, que você desenha aqui uma coisa louca. Ah, não, isso aqui é meu amor. Não, o amor é algo concreto. O amor é algo tátil. É ação, é servil. O amor por natureza tem essa característica. E Cristo tem um amor perfeito.
Ele demonstra a plenitude do seu amor entregando a sua vida pela igreja, por nós, pecadores. E o chamado de Cristo para nós, enquanto seguidores dele, enquanto nós, povo que nos chamamos de cristãos, qual que é o verdadeiro chamado dele? Viver nesse amor em comunidade, entre irmãos, com as nossas famílias. E aí, a gente vive numa época que é difícil, principalmente pós-pandemia. Nós fomos nos tornando cada vez mais insensíveis ao sofrimento dos outros, às dificuldades do outro. Não é raro você estar numa conversa com alguém, você abrir o seu coração para a pessoa ali, você se fragilizar mesmo, você tirar o colete à prova de bala, falar para a pessoa de algo difícil e ela ouvir aquilo com indiferença, ou trazer um problema que ela enfrenta que é supostamente maior. Quer dizer, não há ouvidos atentos, percebendo as dificuldades do outro, conversando, ouvindo de fato ativamente tudo aquilo que aquela pessoa está compartilhando, abrindo o coração com você. E aí você corre o risco, nessa insensibilização, de fazer o Evangelho de Cristo, que está aqui na Bíblia, apenas palavras vazias, num livrão, sem nenhuma prática, sem uma vida propositiva diante do Eterno. Se eu tenho a Bíblia aqui somente como literatura, para deixar ela bonitinha numa estante, ela fica aqui. Aí eu abro lá. Ou deixo ela em algum lugar, né? Tem algumas casas que tem uma Bíblia lá aberta. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Quando a Bíblia serve para esse propósito, para ficar lá num canto da nossa casa pegando poeira, se tornando apenas nossa, que ideal, né? Seria tão legal viver por isso. E ela não se torna prática, nós nos tornamos cada vez mais frios e vamos deixando as nossas paixões tomarem conta das nossas atitudes, deixando de lado o verdadeiro evangelho, que é caminho, verdade e vida. É impossível dissociar de uma prática de vida o evangelho. O amor, aqui expresso na carta de João, é um chamado para compaixão. Se dizemos ter o amor de Deus em nossos corações, mas somos indiferentes às necessidades do próximo, algo está errado em nós. Existe um desalinhamento na balança, ela se tornou uma gangorra. A sua paixão tomou lugar do que você deveria seguir verdadeiramente. Amar é um ato ativo, é compartilhar, é ajudar, é se compadecer, é escutar. Não apenas sentir empatia, pena, mas de fato agir em favor do outro, sem interesse, somente pela necessidade do outro, agir. Ter um amor servil. Você olha para o seu coração e entende a insensibilidade dele, a insensibilidade com os outros. De que maneira que você consegue olhar a dor do próximo e responder isso com compaixão é o grande questionamento que você tem que fazer no seu dia a dia. Como eu transformo esse amor em atitude? Outro ponto fundamental da Irmandade, a comunidade como um lugar de apoio mútuo. É como se fosse uma banqueta. A banqueta, geralmente aquelas de madeira antiga, ela tem um tripé, né? E se um dos pés sai, ela não para de pé. E é isso. A comunidade é um lugar de apoio. Sem o apoio, somente com a palavra, somente com um lugar fixo, sem uma comunidade, a banqueta não para de pé, cara. Você precisa ter a palavra, você precisa ter pregação, mas você precisa ter convívio. É um tripé, não tem como. A igreja é um lugar onde a fé é vivida necessariamente em comunidade. Porque senão a Bíblia se torna apenas um exercício intelectual. E a Bíblia não tem essa proposta. Por mais que você possa fazer viagens, e aqui
Continuamente eu faço abordagens na cultura, na filosofia. A gente tem um Raiz Cristã, a gente toca toda quarta-feira, eu com o Arthur aqui, o Eric, nos ajudando nesse sentido para falarmos da Bíblia aplicada à vida comum, mas são analogias para fazer você colocar a mão na massa, cara. Esse é o nosso objetivo. Quando você foca em debatinho, em defesa somente da sua fé, claro que é importante, cosmovisão é fundamental, principalmente para falar de pessoas que estão em outras fés, mas isso de maneira vazia, sem atitude em favor do evangelho, se torna apenas uma questão intelectual, entende? E não é essa viagem. Aqui, o evangelho é compreendido por pessoas simples. Às vezes pessoas que nem são alfabetizadas. Pessoas que simplesmente entendem uma mensagem clara do evangelho. Nosso propósito é ser uma família em Cristo. A igreja é um refúgio, um hospital, um lugar de compaixão, uma casa de misericórdia, de amor mútuo, vivido de maneira propositiva. Veja, o que eu percebo muitas vezes nas comunidades, criticando a maioria delas agora, é que as igrejas se tornaram clubinhos para você ter suas panelinhas. Não, a igreja é um lugar de gente doente, de gente na bagaça, de gente com dificuldade. É um hospital que recebe, trata, cuida dessas pessoas. Não que explora ovelhas. Cristo ama a sua igreja. É dele a parábola de que o pastor abandona as 99 ovelhas no aprisco por causa de uma só. Ele vai em um lugar árido até encontrar e quando encontra traz ela de volta. Esse é o amor de Cristo. Então se a nossa comunidade não aponta para esses valores, para os valores do filho pródigo, para a ovelha perdida, para os pecadores, para os dois filhos, que um quer fazer a vontade do pai, posteriormente, num primeiro momento ele foi rebelde, mas fez posteriormente, e o outro que disse que ia fazer o tempo inteiro e não faz. Nós temos que olhar para essas parábolas que estão na Bíblia, estão nos evangelhos, com muito temor, para não nos vermos do lado de lá. Eu vi um meme há pouco tempo atrás que era assim, né? Era um gatinho. Pô, eu quero entender quem que é esse tolo na Bíblia, porque cada dia eu vejo que eu sou parecido com ele. Cada dia eu me vejo mais parecido com esse tal de tolo que aparece na Bíblia. O que é tolo? É verdade. Muitas vezes essas parábolas falam a respeito de nós. Mas é necessário que você tenha pelo menos um olhar aberto e humildade para se perceber diante de tudo isso. Como você consegue contribuir com a tua comunidade? Eu não falo do ponto de vista financeiro apenas. Financeiro é simples. Você pega aqui tua carteirinha, eu tenho tanto na conta, eu posso dar tanto e ainda pago meu aluguel, minha conta de luz, lá, sei lá. Eu não estou falando disso, contribuição material. Tira isso da cabeça. Já passou. Aqui é o reino da generosidade. Ninguém aqui é obrigado a nada do ponto de vista financeiro. Mas você é obrigado a ter uma vida cristã, cara. Isso sim. Você vai ser cobrado por isso no céu. Você vai ser cobrado, olha, quando você teve a oportunidade, você não fez o que era para você ter feito. Isso é importante, isso é o crucial. Sendo um canal de amor, serviu para os irmãos. Apoio na vida da comunidade. Apoio na vida dos meus irmãos. Eu tenho condições de fazer isso? Quais são os meus dons e talentos? A comunidade precisa de muita coisa. Às vezes precisa de limpeza. Né? Você sabe passar uma vassoura no chão? Sabe passar um rodo com um produtinho de limpeza? Faça isso. É o básico. Limpar um banheiro. Jogar cândida lá. Às vezes é isso que você tem para oferecer para a tua comunidade. Você tem mais conhecimento, você pode ser um mestre, falar a respeito da palavra, fazer uma pregação, fazer um sermão, fazer um pequeno grupo, abrir as portas da sua casa para receber pessoas. Você pode pegar uma parte do teu dinheiro esse mês e doar uma cesta básica numa comunidade pobre. Você já entrou em alguma favela algum dia na sua vida?
com a tua igreja, ou você vive próximo de uma e faz isso, ou você vive dentro da favela e você acolhe pessoas, eu quero te desafiar hoje. Hoje é o dia da demonstração do amor de Cristo que nos habita em ações práticas. João fala aqui, o amor verdadeiro não é só palavra, falado, blá, 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 ele é vivido. É amor genuíno, que se manifesta em gestos de ajuda, de cuidado, de carinho, de escuta, de sacrifício. Ainda que seja um pequeno ato de bondade, ele faz uma gigantesca diferença na vida do outro. Como eu posso colocar o meu amor em ação hoje? É o desafio aqui na palavra. Qual o gesto simples que está a meu alcance hoje, na ponta da mão, que demonstra o amor de Cristo para alguém que está ao meu redor? Como? Como eu posso colocar isso em prática? E hoje, meu irmão, a palavra de consolo é a seguinte: o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós habitamos, 2024, não vamos negar o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive é disfuncional, nosso arranjo de sociedade é disfuncional, a gente tem que reconhecer. Ele vai tentar nos endurecer, sabe? O mundo todo vai tentar nos endurecer. Mas o amor de Cristo nos convida a termos corações abertos, generosos. Que você hoje possa refletir a ser comunidade. Fazer parte não basta, seja comunidade, que João descreve. Um povo que se apoia, que vive o amor verdadeiro expresso por Cristo em ações. O nosso papel como igreja, antes de tudo, é muito maior do que ter rito, reunião semanal. Ou 3, 10 vezes por semana, não sei como é que é a sua comunidade. Ter um rito, uma liturgia. Chega, canta a musiquinha, faz uma abertura, canta outra musiquinha, aí vem alguém, faz uma oração de perdão de pecado, aí recolhe a oferta, aí vem a palavra, canta outra musiquinha, vai embora para casa. E não basta. Não basta. O rito religioso é uma parte. A missa, o culto, aponta para Deus. O culto é sobre Ele. Nós estamos cultuando e adorando a Deus, mas isso não é somente a igreja. Isso é parte da igreja. É uma parte pequenininha da igreja. Igreja é todo o resto. É um povo que se apoia e vive em amor verdadeiro, sacrificial, ativo, propositivo, como Cristo nos trouxe. Família de irmãos, tendo Deus como Pai, que se apoiam uns nos outros, como a analogia da banqueta, senão não para de pé. Se apoiando, vivem a compaixão de Cristo, o amor de Deus. E aqui, João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, blá, 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 mas em ação e em verdade, com integridade, com inteireza de ser. Seja propositivo na sua caminhada cristã. Viva o amor de maneira integral, em nome de Jesus Cristo, que ressuscitou. Fique com Deus.